Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja Deus pela vida de cada um que está aqui presente. Aleluia! Quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia ao livro de Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 1 e número 2. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Subtítulo diz: apostasia nos últimos tempos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos anos está fazendo hoje, cara? Quantos anos está fazendo hoje? 46. É o 3? Não. 4, capítulo 4. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos aguardar um minuto, alguns ainda estão procurando. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 e 2. Instruções a Timóteo. Glória a Deus. Amém? Vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça por um minuto. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, hoje, Senhor, entendimento, conhecimento na Tua Palavra. Fala de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender do Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és, Senhor, nosso melhor convidado desta noite. Esteja conosco, ministra, para que venhamos aprender de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento. Eu tenho liberdade para adorar. Irmãos, um dos ensinamentos a Timóteo, e que agora transmitido durante tantos anos, e nós estamos vendo cada vez mais se cumprir. A Bíblia nos diz, em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que, há uma menção, o Espírito diz, não está dizendo Timóteo diz, Paulo diz, Pedro diz, Tiago diz, o Espírito diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O Espírito diz que nos últimos tempos, isso não era para o tempo deles, não se tratava do tempo ao qual eles estavam vivendo, mas um tempo longe daquele, aonde tudo estaria prestes a se findar. Neste tempo, o Espírito que conhece todas as coisas, que é o Espírito Santo, que estava com os apóstolos, estava dizendo, ministrando, revelando. E a mensagem que veio através de Timóteo agora é esta: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns nos últimos tempos vão abandonar a fé. Timóteo diz que no final dos tempos muitos iriam deixar a fé onde nasceram, a fé onde conheceram a Jesus. A Bíblia já diz que muitos vão deixar. Esses alguns, no meio de milhares, de multidões, de milhões de pessoas, é muita gente que vão deixar.
A pergunta é: seremos, dentro dessa particularidade, alguns? Tendo em vista que a diversidade hoje de igreja, de ensinamento, a diversidade de conhecimento, como eu disse esses dias, agora veio o hebraico, o grego, o aramaico e mudou muita coisa, né? Porque no hebraico, no aramaico, no grego diz isso. Entendemos que, por certo, irmãos, a verdade não tem como rebater. Então, nós tendo em vista que a Bíblia, da maneira que nós lemos, que compreendemos, e da maneira que muitos têm pregado, nós temos hoje muitas pessoas dizendo: está errado o que estão falando. Está errado a maneira, do jeito que estão ensinando. A igreja, no tempo atual, foi taxada como igrejas que têm costumes. Foi taxada como igrejas que são intolerantes. Então nós devemos observar bem a Bíblia e aprender na palavra. O porquê aprender na palavra? Porque a palavra nunca vai mentir. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Irmãos, devemos estar atento para não cometer um erro. E o erro é ser alguns que vai deixar a fé. Agora, o que é essa fé? O que você acredita? As pessoas perderam princípios nos dias atuais. As pessoas perderam suas convicções. As pessoas podem ser comparadas como folha seca, que são levadas de vento a vento. Mas Deus não chamou a gente de folha seca, chamou a gente de árvore que dá fruto. E nós devemos ter uma observância maior na palavra de Deus, porque dentro de cada um de nós existe uma luta, existem vontades, necessidades, e às vezes nós deixamos ao Senhor por muito pouco, e devemos parar e começar a praticar a palavra. A própria palavra vai dizer que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. E isso tem fundamento. Só que hoje nós estamos vendo o evangelho sendo trocado. A igreja, lugar de oração, virou lugar de show. Igreja, lugar de santidade, virou lugar de vaidade. Igreja, lugar de buscar a Deus, se encontra demônios, vai com problema e volta cheio de problema. Muitos dizem coisas e não fazem ideia. A igreja de Deus, ela manifesta as obras de Deus. A igreja do Senhor. E o porquê desta palavra hoje? Porque nós temos que diferenciar o que é do Senhor e o que não é do Senhor. O espírito que provém de Deus e o espírito que não provém de Deus. E não é pelo agir, porque todos agem. A igreja certa age, a igreja errada também age. No espiritismo também age. Mas aonde está Deus? Esta é a pergunta. Aonde está o Espírito verdadeiro? Eu vou fazer aqui uma observação para os irmãos entenderem. Quem tem um alto entendimento de carro aqui? Alguém aqui poderia examinar um carro para outra pessoa comprar e garantir que está bom? Eu posso. Eu entendo tudo de carro, desde mecânica, 80% da parte elétrica,
100% de toda a estrutura de um carro, separo ele inteirinho, o motor, todas as peças, monto, te dou ele pintado, qualquer um. E se tiver podre, eu restauro ele inteirinho. É o meu serviço, eu sou funileiro. Então eu posso te dar garantia e apontar para você e dizer, este carro é bom. Mas por que eu posso te garantir que ele está em boas condições de uso? Por quê? Mas quem não tem? Mas o conhecimento tem que ter prática. Não basta só você ter teoria, você tem que ter prática. Na teoria parece que tudo é fácil, na prática tudo muda. Eu costumo dizer algo que eu escutei um mecânico já bem de idade, e ele disse certa feita: quando um moço chega e diz que ele fez o curso de mecânico, eu mando ele montar um motor de Fusca. Mas por quê? Porque esse motor não tem mais. Mas qual é o problema? Porque quando eles começam, eles não sabem. Porque se ensina o que é novo, mas se esquece de como as coisas começou. E quando nós não sabemos o começo das coisas, a gente não sabe como termina. Mas quando a gente sabe o começo de tudo, a gente sabe como termina também. Você sabe começar e você sabe terminar. Você sabe caminhar e sabe a hora de parar. Agora preste atenção numa coisa. Está nascendo uma geração que não está nem aí com a Bíblia. Está nascendo uma geração sem princípios, sem temor, sem pudor. Uma geração que está vindo que não tem compromisso com o reino. Uma geração que está aí e não tem compromisso com as almas. E certo é, notório é, irmãos, que muitos estão bem de situação por causa de vocês que não lê a Bíblia. Quando não conhece a palavra, você alimenta quem não deve. As pessoas não entendem algumas coisas. No meu tempo de criança, nós não íamos para a rua à noite porque tinha medo do lobisomem. Não saía para a rua porque estavam falando na época do chupacabra. Não passava em certos lugares porque tinha história da bruxa. Havia muitos contos naquela época. Irmãos, a nossa brincadeira era polícia e ladrão, mas nós não sabíamos o que era criminalidade. Preste atenção numa coisa. Hoje, com o que as crianças brincam? Com o celular. Quando sai para a rua, está perdido, está desnorteado. O mundo leva facilmente. Não tem mais história de lobisomem, não tem história de bicho-papão, não tem mais o homem do saco. Ele não acredita em mais nada, então ele vai crescendo e nada existe. Então quando você começa a falar de Jesus, ele pergunta quem é, porque o pai nunca levou na igreja. Mas todo domingo, no interior, a gente era levado à igreja. Não tinha esse negócio de querer ou não querer. Acordava cedo, tomava banho, trocava de roupa e vamos. Primeiro a igreja, depois, aí nós podíamos brincar, podia. Agora, o tempo passa, a gente descobre que o lobisomem não vai pegar, o bicho-papão não pega, o homem do saco não existe, Papai Noel é um conto. E o que nós ensinamos para os nossos filhos? Eu não sei na sua casa, mas na minha, eu venho de uma família muito espiritual. Uma família que teve pessoas que trabalhou com magia, então sabia a realidade da vida.
E essas pessoas, quando abria a boca, outros caíam mortos. Então, tinha uma fé além do normal. E eu cresci com um pai dizendo que tudo que eu precisasse, eu não pedisse para ele, mas pedisse para Deus. Eu cresci com um pai dentro da minha casa dizendo: olha, se vir uma enfermidade, pede para Deus, porque você não nasceu com ela, Deus tira. Glória a Deus. Um homem chucro, sem estudo, mas um homem que direcionava seu filho a Deus. Irmãos, eu cresci numa família bem diversificada, cada um tentando arrastar para uma igreja. Passei em algumas, e no final das contas, o que você quer dizer, pastor? Não é o que nós queremos dizer, é o que o Espírito diz. Mas como vão acreditar no Espírito se não conhecem Ele? Como acreditarão no Espírito se nunca ouviram falar dele? Tem muita gente que não sabe quem é a pessoa do Espírito Santo. Para todo mundo diz: não, Jesus, Jesus. Primeiro é o Espírito Santo, depois é Jesus, irmãos. Quem está conosco é o Espírito Santo, para nos levar a Cristo e Cristo nos levar a Deus. O Espírito nos leva ao arrependimento. Depois do arrependimento, conhecemos a Cristo. E depois, vamos conhecer o Pai. E esse é o foco. Como conhecer o Espírito? Porque a palavra de Deus, ela anda na contramão do mundo. Para quem não entende, o mundo é uma via de mão dupla. Um vai, tem que tomar cuidado para não bater. E é uma via de mão dupla em dia de neblina. Você não vê para onde vai, e quem está vindo não vê que você está indo. E qual é a probabilidade disso? Hoje nós temos me lembro que nós vamos fazer uma visita para uma jovem que estava com problema espiritual, e eu até fiquei com dó do diácono Davi, que estava de moto. Uma neblina, irmãos. E eu fui sair do posto, não dava para ver nada, mas o GPS estava vira à direita, eu direita, devagarzinho à esquerda, e eu fui pelo GPS, todo mundo indo pelo GPS. Você não via nada, não dava para ver nada. E quando eu via de pertinho, o diácono Davi, eu via ele igual um pandeiro assim. Um frio danado. Só que quando caminhamos pelo Espírito, quem nos guia? Alguém vai ter que guiar. Alguém vai ter que te levar. Agora guarda isso. Um Espírito de Deus te leva ou um demônio te leva. Você não tem escolha. Como assim eu não tenho escolha? Se você tivesse escolha, você diria: não quero nenhum dos dois. Você é obrigado a escolher um. Ou você vai andar com Deus, ou vai andar com o diabo. Aí vem algo que é difícil de muitos compreender. Quando falamos isso, dá a impressão que quem não vai para uma igreja anda com o diabo. Não é quem não vai para a igreja, é as atitudes da pessoa que diz com quem ela está andando. Você já ouviu falar com certeza: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és? Mas o certo é: diga quem é você e a Bíblia diz com quem você vai andar. Quem é você? E o Espírito de Deus te mostra com quem você vai andar. O que você quer dizer com isso? Não é a minha, mas é a vontade de Deus. Não é do meu jeito, mas do jeito dele. Então, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espera aí. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Vão parar
para... E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então darão ouvido a espíritos enganadores. Não são um, são espíritos. Mais de um. Darão ouvidos. E diz mais. E a doutrina de demônios. Não somente vão ouvir, mas vão aprender com os demônios. E está aí um detalhe. E tem muita gente aprendendo com os filhos do diabo. Talvez você diga, pastor, que palavra pesada. Não, não é pesada, são os filhos do diabo. É aí que nós devemos estar atentos. Aí entra o que eu te falei. Me ajuda a comprar um carro, pastor. Minha irmã, recentemente comprou um carro muito bom. E ela disse para mim, vamos comigo, Cris, porque eu não sei nada. Eu falei, tá bom. Primeira coisa, fui com a roupa da oficina, cheio de massa, tanto colorida, cordão, e fui. Os estacionamentos bonitos, chique. Quando eu entrava, todo mundo virava a cara. E eu pensando, entrou o cagueta. Por que entrou o cagueta? Eu falei, vou contar todos os defeitos que eu vi. Entrei numa loja muito bonita. Aí a minha irmã entrou. Ela não serve a Jesus ainda, entrou no salto. E eu entrei atrás. Olhando para os lados, para um carro, para o outro. Olha que bonito, olha esse, olha aquele. E ela falou, é esse, Cris. Aí eu passei, dei uma olhada, olhei por volta, olhei por baixo, deitei no chão, olhei por baixo, olhei lá de baixo. Aí o vendedor, olhei para ele e falei assim, posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode, claro que pode. Esse carro é batido? Ele falou, não. Eu falei, não, esse carro tá bom? Ele falou, tá. Aí eu cheguei no canto e falei assim, é mentiroso o vendedor. Aí ela falou assim, o que você viu? Eu falei, o carro tá cheio de vazamento, o carro tem repintura em 3 partes do carro, esse carro tá batido, porque ele tem sinal de batida lá na frente, e eu perguntei para ele, na tua frente, ele é mentiroso, e quem faz negócio com mentiroso, vai se dar. Aí eu olhei e falei para ele assim, moço, mas você consegue alguma melhoria nesse carro aí, nesse valor? Assim, o carro tem uma avaria. Ele falou, aonde tem avaria? Aí eu olhei para ele com aquela cara de ignorante. Eu falei assim, olha cara, eu trabalho todo dia arrumando a cagada que os outros fazem nas ruas. Eu não sei, né? Vem aqui que eu vou te mostrar. Falei, tá vendo esse vazamento? Isso aqui significa que tá vazando óleo, que tal peça tá ruim. Tá vendo isso daqui? Olha, isso aqui foi pintado, isso aqui tá de outra cor. O cara que pintou não tem nem de cor de carro, nem para ir lá levar a tinta pro cara fazer. Não se deu, não, fez isso não. Tá aqui pintado de qualquer jeito, dessa lateral. Aí você quer enfiar essa... Quantas palavras, né? Na minha irmã, né? Aí ele olhou assim, ele falou assim, acho que ele pensou, falou assim, nossa, ferrou. É a irmã dele. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, amigão. Falei, vamos fazer o seguinte? Falei, é melhor deixar quieto, né? Aí a minha irmã é aquelas pessoas despeitadas que não deixam para trás. Ela falou, peraí, qual é teu nome? Ele falou, não foi com você que eu falei. Ela foi lá no escritório, eu não entrei não. Era chique demais para mim. Sabe o que ela foi fazer lá? Ó, não estou comprando um carro aqui por causa que o teu vendedor é muito ruim. O teu vendedor é mentiroso. Eu não estou comprando um carro aqui, sabe por quê? Porque não tem atendimento nessa loja. Uma loja chique, enorme igual essa, não tem um com capacidade para atender. Moça, peraí. Virou as costas, falei, vamos embora? Vamos para outra loja, outro mentiroso. Vamos para outra loja, outro mentiroso. Ô filho do diabo que anda por aí, viu? Aí chegamos numa loja, minha irmã viu um Toyota, gostou. Aí eu olhei pro rapaz atencioso, monta no carro, vamos dar uma volta, anda pra cá e anda pra lá, e levou. E eu, E ela olhou pra mim, e aí? Falei, o carro tá bom, de mecânica tá bom. Aí deu uma volta no carro, falei, vou te fazer uma pergunta. Fiz essa pergunta pra todo mundo. A mesma pergunta eu fiz pra todo mundo. Esse carro foi batido. Aí ele baixou a cabeça, coçou. Aí ele mudou, ele falou assim, por que você está me perguntando?
Porque o carro tem vestígio de carro que já foi repintado. Ele falou assim: aonde é a tua oficina? Olha, a pessoa quando entende da coisa, como que muda. Eu falei: fica no satélite. Ele falou assim: você não gostaria de pegar esse estacionamento para você fazer serviço para a gente? Eu falei: por quê? Porque o cara que fez é muito bom e você conseguiu descobrir que o carro foi mexido. Aí ele falou: por isso, se você quiser, a gente manda serviço para você. Eu falei: não atendo estacionamento. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque vocês pagam pouco. Eu falei: por isso que o meu serviço é diferente. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, o para-choque, ele levou uma leve colisão de frente, mas foi aquela oficina de frente. Eu falei: olha, eu não estou reclamando do serviço. Foi bem feito. O carro está em perfeito estado. Só que quando a gente lida com pessoas desonestas, a gente já começou tomando prejuízo. Porque quando não há honestidade, a gente vai, em algum momento, se dar mal. Ele falou assim: olha, mas não seja por isso. Vou conversar com o dono para ver se a gente consegue alguma coisa. Eu dou um desconto no para-choque. E ele tirou um dinheiro bom. Falei: Viane, pode fechar, que esse carro não vai te dar trabalho. Você não está entendendo nada, né? No meio de tantos, nós somos em 10 estacionamentos, só um disse a verdade. Qual o princípio que aquele homem tem? Ele poderia ter perdido o negócio, como todos perderam, mas ele optou em dizer a verdade. E a verdade garantiu a venda para ele. E às vezes a gente opta por servir ao diabo, por medo de perder as coisas. A gente opta pelo que é mais fácil, pelo que é mais prático, e esquece da palavra. O que a Bíblia nos diz. Agora veja bem, o que é essas doutrinas de demônio? O que é no verso 2, hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência? Vamos lá. A gente vai para a igreja hoje, e o intuito de ir para a igreja é ouvir falar de Deus. Jesus não prometeu para mim e para você riqueza aqui na terra. Prometeu vida eterna. O assunto de Cristo é salvação. O assunto de Cristo não é riqueza terrena. Agora, qual é o assunto do diabo? É as coisas da terra. Então nós já começamos aí, temos um parâmetro. Um veio, falou, e o outro está falando. Então temos duas pregações, dois senhores. Um está dizendo, lá tu tem tudo. O outro está dizendo, aqui tudo é teu. O que você vai escolher? Lá tu terá por quê? Você não tem certeza. Por que você não tem certeza? Você não sabe se você chega. Por quê? Porque você pode ser alguns que vai abandonar a fé. Tem gente que vai para a igreja para escutar, tu é vencedor. Não, meu filho, tu não venceu ainda não. Tu não morreu ainda. Quando tu morrer na presença, quando tu morrer fiel, aí tu venceu. Mas até lá, Paulo orienta, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí nós vemos a diferença da igreja que está preocupado com a alma, e a pregação que te leva a Cristo, e a pregação que te deixa no mundo. Entre o sim e o não, estamos beirando uma crise. Todo mundo está sabendo disso, né? O tema não é política, mas estamos beirando uma... Quer ver quem é do alto, quem é da terra? Quem é do alto não está nem... Ele já vive em guerra. Agora quem é da terra está nem dormindo. Pega aí, vai perder casa, vai perder carro, vai perder status, vai sair do salto. Agora quem é de cima vai faltar para quem? Quem é de cima come maná. Quem é de cima come o que é preparado, mas quem é da terra tem que esperar produzir. E se não der?
Quem é de cima espera de cima, quem é de baixo vai ter que vir de baixo. Ah, mas você come da terra, mas não esqueça que quem eu sirvo é de cima, ele manda de cima. E as pessoas não estão atentas. Na crise separa quem é de Cristo e quem é servo do diabo. Na palavra separa o joio e o trigo. Dentro da igreja, podemos observar quem vem buscar a Deus e quem está buscando algo para si. Irmãos, vamos lá. Abre João 8:44. Livro de João, capítulo 8, verso número 44. Abra aí. Leia por gentileza quem abrir primeiro em voz bem alta. João 8:44. Vocês vai já querer satisfazer a desejo do nosso Pai, pois ele foi homicida desde o início, nunca se firmou na verdade. Ele não é a verdade. Pois ele profere mentira, falando que é próprio, porque ele tirou seu pai da mentira. Nunca se firmou na Verdade. é o pai da. Agora entendeu por que eu falei que tinha muito filho do diabo vendendo carro? Ah, mas o irmão da igreja contou só uma mentira. Filho do diabo. Pastor, filho do diabo. Está mentindo? Deus não é teu pai. Ah, mas pastor, a verdade é essa. Você está achando que Jesus, quando passou, ele fez assim, ô tadinho? Não, diziam assim, não, nós não queremos ouvir isso não. Nós não queremos não. Quando ele chegava na igreja, olhava para os homens que estavam guiando, hipócritas, está dizendo, seus falsos, na cara de todo mundo, na frente da multidão, falso. Quem ia contra ele? Quem vai contra ele? Você sabe, a impressão que dá é que a igreja está obrigando. Não, a igreja não está obrigando ninguém, não. O céu não está obrigando ninguém. Não está. Só que nós, irmãos, se pararmos para observar, nós não temos esse negócio de livre-arbítrio. Ah, eu tenho a escolha. Você tem? Ou é água doce ou salgada? Ah, mas eu posso ir para lá ou para cá. Não, se você tem livre-arbítrio, não escolha nenhuma. Não dá. Ou alegra um, entristece o outro, ou vice-versa. Eu olho para as pessoas e digo assim, no rolo, a pessoa gosta de fazer rolo, tudo dá certo no rolo. Os outros falam, não, alguém sempre, não, sempre alguém sai ganhando. Mas o que perdeu? É a consequência da vida. Sempre tem alguém perdendo. Mas você acha que alguém olhou e falou assim, Adriano, não faça esse negócio não. Perdeu porque quis. É consequência por não ouvir. Sempre tem alguém dentro de casa, para de fazer rolo. Para de falar da vida dos outros. Fecha, guarda tua boca, põe tua língua dentro da boca. Enrola o tapete. E continua. Até que entra numa confusão. Aleluia. Agora nós sabemos e entendemos que o filho do diabo, ele não anda pela verdade. Agora, como nós vamos saber quais são os filhos do diabo? Você não foi criado, eu não fui criado para ser filho de Satanás. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Não fomos criados para herdar o inferno. Foi para estar no reino de glória com o Senhor. Mas nós podemos nos fazer se rejeitarmos a vontade de Deus. O caminho terreno, ele é mais fácil. O caminho terreno, irmãos, é mais prático, é mais rápido do que os caminhos de Deus. Anda certo, você não corre,
você anda igual uma tartaruga. Anda certo, você é barrado. Anda certo, você é criticado. Você perde muitas vezes. Só que anda certo, o que você ganha, ninguém te toma. Agora vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10. Fala sobre os 9 dons, acerca da diversidade dos dons espirituais. O verso 10 diz: e a outra operação de maravilha, a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. O dom de discernir é um dom. Mas vamos lá, o verso 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Palavra da sabedoria e palavra da ciência, crente tem que buscar isso. Palavra da ciência, para que os irmãos entendam. O que colocamos aqui dentro? Você sabe o que está escrito lá dentro? Palavra da ciência você pode abrir, tirar de dentro. Palavra da sabedoria você pode abrir e explicar o que está. Se você consegue tirar, mas não consegue explicar, qual é a vantagem? Mas se você tira e você explica, devemos pedir a Deus: Senhor, me ensina a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, para mim tirar dentro da tua palavra o que ninguém consegue tirar e levar para fora o que ninguém consegue explicar. Aleluia. Não é só ler, mas é poder tirar de dentro e colocar para fora. Aleluia. Jesus tirava de dentro e trazia para fora em parábolas. Agora veja o que tiram de dentro que colocam para fora. Vejamos. E diz mais: a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. De que adianta falar em língua e não interpretar? De que adianta falar assim, olha, tem um espírito, mas não sabe qual é. Você consegue entender que as pessoas estão indo pela emoção? As pessoas estão se lançando em ministérios, em vidas humanas, sem propósito, sem direção. Falta muita coisa. Não estão entendendo ainda. Aqui nós sabemos que há um dom que ele vai discernir espíritos. E não é só o espírito do diabo, o espírito mentiroso, é o espírito do homem também. Tem 3 espíritos que operam. Primeiro de Deus, o espírito. Tem um espírito do diabo e tem um espírito do homem. É aquele momento que o homem se emociona. Ele começa a falar. Você já notou o negócio?
Eu acho muito interessante. Tem um negócio aí que pega. É assim. Você vai num culto, tá todo mundo tranquilo. Aí nada contra, irmãos. A Bíblia não proíbe rodar, bater pau, pular, gritar. Não, a Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia ensina a ter autocontrole. É diferente. Não é que é proibido. É que a gente tem que entender que quando a gente está num ambiente que a gente conhece a palavra e tem pessoas que não conhecem, a gente tem um comportamento diferente. Não é dupla personalidade. É dar oportunidade para quem não ouviu, ouvir. E para ouvir não precisa de gritaria. A gente tem que ouvir e entender. Sabe onde eu aprendi isso? O dia que eu levei meu pai na igreja. Aquele homem chuco. Ele olhou para mim e falou assim: leva eu embora. Falei: por quê, pai? Eu achei que eu estava vindo ouvir, mas o cara está só gritando comigo. Eu não estou entendendo nada que ele está falando. O operar de Deus, irmãos, quando acontece, todo mundo vê. É notório. Devemos estar atentos com isso. Então eu aprendi isso com ele. Agora, quantas pessoas são levadas pelo próprio Espírito? Então devemos discernir. Note que essa igreja tem discernimento de Espírito. Porque quando entra um Espírito do diabo aqui, o que acontece? Assim diz o Senhor, moço. Então treina a tua vida aí. E o que acontece com ele? Jesus tira ele. Não convém ele ficar no nosso meio. Não vai passar, não vai dar jeitinho, não vai entrar no estreito, não vai entrar em sapatinho de algodão. Sabe por quê? Porque tem oração. Como vai ter discernimento de espírito se não ora? Como vai discernir espírito se não tem uma vida reta? Como vai pedir um dom desse? Para a gente pedir alguns dons para o Senhor, nós devemos nos posicionar como servos, como filhos. Nós devemos nos posicionar para poder estar apto para receber. Posicionamento, às vezes as pessoas falam: eu tenho que ir para a igreja. Não, irmãos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não estava na igreja. Eu lidei com situação demoníaca, eu não estava na igreja. E eu perguntei: Deus, mas por quê? Sabe por quê? Porque quando se tem princípios, quando se aprende, se tem temor, quando procura andar certo, existem pessoas que andam totalmente errada, porque não conhecem a verdade, mas a partir do momento que passa a conhecer, começa a andar certo. Ele muda, e Deus, ele conhece a gente por dentro. Por isso que não cabe a gente julgar quem está fora, mas dar testemunho. Agora, como muitos como igreja, vai dar um testemunho de espiritual, se não sabe diferenciar o que é carne e o que é espírito. Me lembra uma feita que, na época o pastor Adriano estava em outro ministério, convidou a gente, estava terminando um culto em outra igreja, e ali nós fomos socorrer uma jovem. Eu caí, irmãos. Eu caí, o rapaz olhou assim, um pastor de outro ministério, estava lá, e ele falou: pega a agulha santa. Eu falei: esse mistério eu nunca vi, não. Aí eu achei que assim, eu olhei assim, falei: não, eu não vi, não. Eu achei que ele estava brincando. Rapaz, sacou assim, uma agulha desse tamanho, rapaz. Falei: o que o cara vai fazer com essa agulha? Quando eu entendi que ele ia na menina, ele ia espetar a menina mesmo, para saber se era espírito ruim ou não. Eu falei: Jesus, eu fiquei com dó da moça. A moça endemoniada, eu fiquei com dó dela. Falei: Jesus, eu fiquei com mais dó dela que o pastor ia fazer do que o demônio estava fazendo. Irmãos, eu olhei aqui numa atitude de um líder? Não. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Na hora o Espírito Santo bradou: manda minhas servas, diga para elas ir lá orar. Eu falei: irmãos, deixa as irmãs ir lá, diga para elas expulsar. Nenhum homem tocou a mão, as irmãs falaram: em nome de Jesus, sai. Acabou a confusão, acabou o problema.
O Espírito Santo faz todas as coisas. Mas como ter contato com Ele, como reconhecer Ele, como ouvir Ele, aonde Ele está? É isso, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 1. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4. Eu vou lendo para ganharmos tempo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo, opa, como identificamos um espírito mentiroso? O mundo ouve. O mundo... Por que existe igrejas abarrotadas de gente que sai da igreja e vai para o fast food do sexo? Vai para o fast food das drogas, da balada? O mundo... Porque lá dentro não houve palavra de conserto, de arrependimento, de santificação, palavra que direciona a uma vida de santidade. Então é fácil identificar. Aonde não há repreensão, está faltando alguma coisa. A irmã postou no grupo da igreja esses dias um pastor e ele falou algo tremendo, eu gostei muito. E ele disse assim: se a igreja não tem doutrina, não tem salmo, não tem exortação numa igreja, é um shopping. Eu falei, é isso aí, Jesus, é isso mesmo. Nem sempre eu fui da igreja. Eu disse, e sempre estou dizendo, que eu nasci e cresci na igreja, mas nem sempre eu fui da igreja. Porque a igreja era algo, eu ia, mas não queria. Não é porque eu não sabia, porque eu sabia que para ficar dentro da igreja tem que largar o pecado. E eu não queria largar meu pecado, irmão. Porque os pecados que eu fazia era gostoso. Já viu pecado ruim? O pecado é gostoso. Se pecar não fosse gostoso, ninguém pecava. Quem gosta de remédio ruim? Ninguém, né? Mas quando está ali disfarçado, aí vai. Essa é a diferença. O mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece a Deus, ouve. Mas ouve o quê? Ouve Hebreus 12. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ouve Jesus dizendo, o primeiro e o segundo maior mandamento, amar a Deus, amar a teu próximo como a ti mesmo. Ouve quando Jesus diz que aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. As pessoas que estão firmadas em Deus não sentem tristeza em ouvir uma palavra que fala do inferno. Sente a segurança porque está no Senhor, buscando o caminho do Senhor e está se preparando para morar na glória. Há uma diferença daqueles que querem morar no céu e aqueles que não querem nada. E há muitas pessoas que não sabem discernir o que é um e o que é outro. Agora, sempre haverá remanescente. Elias abriu uma queixa para o Senhor e disse que só tinha ele. Não, o Senhor disse para Elias, não Elias, não tem só você não, tem 7.000 joelhos dobrados,
que eu guardei. Eita glória! Não tem só um, pode não ter multidões, mas tem joelhos separados para o dia certo, para a hora certa, para a pregação certa, para a pessoa certa. Aleluia. Então, quando olhamos aqui, nós podemos notar algo aqui. O mundo ouve aqueles que falam do mundo, mas o mundo não quer ouvir aqueles que falam de Deus. E aí você separa quem quer o Senhor e quem não quer. Não se trata de estar hoje dentro de uma igreja ou não, mas amanhã pode estar. Não se trata hoje de estar totalmente correto, mas amanhã vai estar. Mas a questão é quem nós queremos ouvir. Queremos ouvir a verdade ou queremos ouvir a mentira? Queremos ouvir os filhos de Deus ou os filhos do diabo? Nós queremos aprender a discernir o que é certo e o que é errado. O que nós queremos? Isso parte de mim, isso parte de você. O que você quer? Ser enganado? Levar uma vida, como muitos dizem, próspera aí fora, mas perder a salvação da tua alma? Irmãos, devemos estar atentos. Eu nunca vi Elias debatendo com Eliseu. Você viu? Irmãos, o negócio está evoluído. Esse negócio de podcast aí é homem de Deus falando com quem tudo errado, irmãos. Sentado ali, um querendo convencer o outro, irmão. Ei, tem um monte de gente querendo ser visto, querendo ser conhecido, querendo ser reconhecido, mas não levam as vidas aí fora o conhecimento da verdade, que é o afastamento do pecado, para poder ser discípulo de Cristo. Está em João 8,31. Porque a verdade, ela se declara. O próprio Espírito Santo, ele nos mostra a verdade, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Irmãos, agora nós sabemos que as pessoas que não querem nada com Deus, vai para aquelas igrejas que diz, tu pode fazer tudo que você quer. Porque quando vai numa igreja séria, Jesus está dizendo, você não faz o que você quer. Aí alguém vem e contradiz a palavra e diz, não, eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu não quero fazer o que me mandam. A maioria das pessoas é mandado. É. Na tua empresa, quem manda em você? Na tua casa, irmãos, quem manda em vocês? Ninguém responde. No meu trabalho, quem manda sou eu. Na igreja, quem manda em mim é Deus. Lá fora, quem manda na minha casa é Deus. Vocês precisam aprender mais a Bíblia, irmãos. Os caras tudo com medo das mulheres agora. Falam, nossa, eu falo alguma coisa agora, o negócio entorta lá em casa. A quem manda lá é Jesus. É. Graças a Deus. O mundo ouve, irmãos, aquele que acalenta os seus pecados. O mundo ouve aquele que aceita, porque todos querem ser salvos. Quando aperta a dor, todo mundo fala, ai meu Deus, me ajuda, me socorre. Sabe quando lembra de um cristão verdadeiro? Sabe quando o verdadeiro é lembrado? Quando o pai da mentira aparece. Aí lembra daquele, não, que igreja que pode ajudar nós? Não, tem que ser crente mesmo. Aí sabe que tem diferença do que serve e do que não serve, do puro e do impuro. Porque na hora de confrontar os espíritos do inferno, tem que ser um homem santo, tem que ser uma mulher que está em santidade, porque senão aquele espírito não sai. É nessa hora que você vê quem está caminhando com Jesus e quem não quer nada com Jesus. Abra sua Bíblia em Atos 16, verso 16.
Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos 16. Glória a Deus. Atos 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Entendeu que estava sendo anunciado o caminho da salvação. Aleluia. O diabo sabe quando o homem está falando de Jesus. Eu já vi gente levantar da cadeira onde estava sendo ministrada a palavra ali, irmãos. Aquela mulher levanta da cadeira e diz: eu vou embora daqui, vou ficar escutando esse trem. Não passou da porta. Está ali o pastor Nilson sentado, aquele dia ele estava na porta. Eu falei: irmão, eu vou pregar. Ninguém sai da igreja hoje. Olha o que o Espírito Santo ministrou para mim: ninguém. Aí ficou ele e minha esposa lá na porta. Ela: ninguém. O que levantar quiser sair está proibido. Sabe quem levantou? Um filho do diabo. E foi correr para fora. E quando foi correr para fora, o que aconteceu com ele, pastor Nilson? E caiu endemoniado na porta. Não vou escutar isso não, porque estava anunciando o caminho. E o diabo diz: não vou escutar não tem mais jeito para ele. Ei, Paulo está anunciando a palavra. E um espírito de adivinhação e uma jovem estava andando ali atrás deles, dizendo: verdadeiramente, esses homens estão anunciando o caminho da salvação. Eita glória! E diz mais, preste atenção, quando eles passam ali naquela cidade, por volta de 3 dias, Paulo pregando, essa jovem ali declarando, algo incomoda Paulo. Paulo ora, repreende e acaba com o lucro da cidade. Acaba com o texto diz que ela dava muito lucro para os seus senhores. Espírito do diabo dá muito. Eita glória! Já viu igreja rica, famosa? Camarada não era nada, não estudou, não trabalhou, só tem capacidade de arrancar o que é teu. O diabo não ajuda você a trabalhar, ele ajuda você a roubar. Nós devemos entender algumas coisas aí. Eles estavam indo fazer o quê? Quando discerniu o que era aquilo lá? Eles estavam indo para a oração. Quando o homem está em oração, está em vigilância, o Espírito verdadeiro revela o que é. A verdade, ela se declara. Quem é de Deus não precisa de bajulação. Quem é de Deus não precisa estar rodeado de muitas pessoas. Quem é de Deus, os necessitados bate na porta. Quem é de Deus, os endemoniados procura. Quem é de Deus, os enfermos manda chamar. Quem é de Deus, o Espírito Santo declara quem Ele é. Aleluia! Glória! A mensagem de quem é de Deus é diferente. O Espírito Santo, a pregação é diferente. Você está achando que o Espírito Santo vai te adular? Se a verdade não for dita, se o médico não colocar a mão na tua ferida, como que você sabe? Certa feita eu levei uma mordida de um cachorro, eu era bem novinho. Eu cheguei, era em Hortolândia, eu tinha 9 anos de idade. Ele arrancou um tampo assim nas minhas costas. Irmãos, mas o medroso é corajoso.
Que quando eu cheguei lá, que uma vizinha levou eu, arrancou, a carne ficou na boca dele, ficou mastigando um pedaço das costas. Tem uma cicatriz enorme até hoje nas costas. E ali, eu cheguei lá, irmãos, a verdade é assim, você vai entender. O médico falou, nossa, quando um animal morde, eles dão a injeção dentro do ferimento. É dentro da... Quando ela preparou a injeção, que ela fez assim, ó. Ah, eu não desmaiei não, irmãos. A perna firmou, eu vi a porta aberta, eu saí correndo. Eu corri, irmãos, corri, esqueci dor, de cachorro morreu, esqueci tudo. Cachorro mordeu. E eu saí correndo, fui embora para casa. Cheguei em casa, a mamãe pegou eu e falou assim, mas precisa tratar da ferida. Catou um copo de álcool, não falou nada, falou, deita para mim ver, jogou em cima. Eu pulava, irmão. Só não fiz nada porque eu não estava pronto. Irmãos, eu gritava, irmãos, eu dava murro na parede de tanta dor que eu sentia. Ela falou, tem que tirar a infecção. Era melhor ter tomado a injeção lá. Às vezes a gente corre da verdade aqui, mas lá vai ser pior. Porque a verdade vai te encontrar em uma ocasião que você vai chorar muito. Uma ocasião que você vai falar assim, era melhor ter conhecido lá. Ei, as pessoas querem ouvir o que agrada. Não, mas eles dão lucro. Quantas igrejas hoje, eis que o Senhor me revela. E eu achei interessante uma feita aí que falou, o Senhor me revela assim, assim, assim. Era um casal de espírito que estava na igreja. Aí eu falei, e agora? Vai falar o quê? Aí foi, deu uma rodeada assim, abraçou e... Aí eu olhei assim naquela filmagem, um tanto de gente. Minha cunhada foi numa igreja, ela e o marido dela falou, essa igreja é boa, maravilhosa. Eu falei, olha que culto lindo, todo mundo com o celular à noite assim. Parecia que estava chamando o Uber lá dentro. Tudo acesinho. Pastor, o que você está dizendo? Alguém louvando, aquele monte de luzes. A escuridão tomando conta. O ambiente de Cristo é luz. Sabe o que é luz? É verdade. O ambiente de Cristo é transparência. O ambiente de Cristo não precisa esconder nada. Para onde nós vamos não tem trevas. A pessoa que nos prometeu é luz. As pessoas estão se iludindo com textos que supostamente vai fazer tua vida melhorar. O meu vizinho tem uma placa na garagem dele. Simpatia da prosperidade. Acorda de manhã e vai trabalhar. Não vai cair do céu. Deus nos dá sabedoria, não burrice. Senhor, me dá um carrão. Você não tem condição nem de pagar IPVA, você quer carrão para quê? Senhor, me dá uma casona. Você sabe que tem que pagar IPTU? Taxa de esgoto, um monte de coisa. Senhor, mas eu quero isso. Trabalhar não quer. Não, mas eu vou viver. Então se contente com o que Deus dá, se quer viver da obra. Se contenta com o que Deus prepara. Agora, quer viver bem? Trabalhe. Deus dará saúde. Deus firmará teus pensamentos, se você colocar tudo na direção de Deus. Tem muita gente procurando a igreja para se dar bem na vida. Certo é que existem espíritos que amarram a vida das pessoas. Mas não adianta tirar um espírito, irmãos, e a pessoa não quer nada com nada. Quando você encontra a sabedoria do Senhor, você vai encontrar conselhos que vai te levar para frente. Quando você entra na presença do Senhor, por que muitos que vêm para Cristo prosperam? Sabe por quê? Porque era cachaceiro, agora não é mais, não gasta dinheiro com pinga. Usava droga, não usa mais, não gasta dinheiro com droga. Era um biscateiro, agora não é mais, não gasta mais dinheiro com prostituta. Aí as pessoas falam, irmãos, o que afunda o homem é os seus atos. O que destrói a casa é o que se faz lá dentro.
Aí as pessoas não querem vir para Cristo porque vai ser revelado o seu pecado. E certo é que vai mesmo. Vai. Porque o Senhor não dá a palavra para ir voltar vazia. Não volta vazia não. Deus cura. Agora nós entendemos que os espíritos dão lucro. Tem um monte de gente que vai fazer uma consulta, né? É de graça a consulta? Quem consulta espírito é de graça? E quando você vem pedir para Jesus, quanto que ele te cobra? Vai para a igreja, eu voto de R$200, de R$500. Aonde que Jesus pediu dinheiro para te curar? Está baseado no quê? Aquele que votar, não sei de tardio a pagar. Mas você propôs no teu coração ou você foi induzido? A fé está no Senhor ou a fé está no homem que está falando para você? Muitas pessoas não entendem. Sabe por que a gente não pede dinheiro aqui? Porque Ageu capítulo número 2 diz que ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia me ensinou que é Ele que me dá, não é eu que dou para Ele. A Bíblia me ensina que tudo que eu preciso, Ele vai prover. Ele é provedor. Abraão não aceitou ser abençoado por ninguém. Só Deus é meu abençoador. Pessoas estão deixando a fé no Senhor para seguir doutrina de espíritos. Corpo teu, regra tua. Mas quando ele estiver doente, não vai pedir para Jesus então, não. Porque tem um monte de gente, irmãos, que está se perdendo lá fora, porque não quer ouvir a verdade. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 23. Já estamos encerrando. Livro de Mateus, capítulo 16, verso 23. Aleluia. Eita glória. Eita. Eu vou ler o texto para os irmãos entenderem. Verso 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão? De modo nenhum. Fica de pé aqui, pastor, por gentileza. Você vai entender. Caminha. Tirou do meio dos outros. Sabe o que disse para ele? Tem compaixão de ti. De maneira nenhuma. Não, vá lá não. Você não entendeu, né? O diabo nunca fala no meio da igreja. Ele tira de lado. Sabe por quê? A corda de 3 dobras não quebra fácil. Sabe por quê? Porque anda no meio, quando entra no meio daqueles que estão com vida de oração, que estão consagrados, que estão na palavra, quando abre a boca diz: toma cuidado, irmão. Toma cuidado, irmã.
Quando entra, olha no olho, vê a atitude. Porque quem está na presença do Senhor, só de olhar, irmão, já começa a identificar quem é. Porque quando chega, irmão, começa: Senhor, tu não está nem percebendo, e ele está em espírito: Senhor, quem é? Pai, de onde veio? Senhor, por que está falando dessa maneira? Presta atenção. Tirou Jesus de lado. Jesus vai responder para ele. Aleluia. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são. Jesus diz que Satanás compreende. Ele entende, ele compreende as coisas que são. O que você quer dizer com isso, pastor? Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que você tem medo. Ele sabe qual é a tua vontade que tu está lutando para deixar. Ele sabe o momento de chegar e pegar. Mas se você estiver em oração, se você estiver em Jesus, tu vai saber pegar na mão também, chamar de lado e dizer na frente de todo mundo: para trás de mim, Satanás. Que me serve, olha o que ele diz, que me serve de... Presta atenção. Momentos antes, Jesus está dizendo, olha só o que Jesus disse para Pedro. Momentos antes, olha a conversa deles. Verso 16: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Pedro que Jesus está conversando minutos atrás, o mesmo Pedro que Jesus declara que houve uma revelação de Deus na vida dele ali, o mesmo Pedro que Jesus encarrega de cuidar da igreja, Jesus está dizendo: para trás de mim, Satanás. Pega aí. Com quem Pedro estava andando? Com quem Pedro estava andando? Tem um monte de crente que bate no peito. Eu sou santo, sou forte. Tem um monte de crente que quando a gente ora fala: tem enfermo, vou lá não porque vão achar que eu estou endemoniado. Ei, sabe o que o diabo queria com Pedro? Cirandar. Mas Jesus não deixou. Presta atenção numa coisa. Jesus andando com Pedro, e do outro lado quem estava andando? Só que quem anda com Cristo vê. Sabe qual é o problema? Sabe o que o diabo levou no coração de Pedro? E as palavras de Pedro foram: para que tu vai para uma igreja que você não pode fazer nada? Para que você vai servir a um Deus que vai te proibir de tudo? É necessário você ser levado à morte? Tentou a carne, tentou a parte humana de Cristo. Alguém nunca chegou para você e disse assim: de que vale você estar indo para a igreja? Esse sacrifício todo para quê? Está buscando o que lá? Deus está em todo lugar. Sabe quem estava falando com você? Sabe quem estava falando com você? Ou você está achando que ele vai vir igual um bichão? Sabe por que ele não vem igual um bichão assim para você? Porque você corre, meu filho. Você não vai querer ver, você não vai olhar duas vezes, você não vai escutar ele não. O desespero é tanto, você só vai escutar teu coração. Fica nervoso, sai correndo. Mas quando ele vem na mente do teu amigo, da tua amiga, da mãe, do pai, do irmão, e diz: está fazendo o que lá? Você vai largar tudo isso para ir para a igreja? Está fazendo o quê? Aí quando vem para a igreja, escuta assim: ó, Deus está dando um livramento. Aleluia. Entenda isso, irmãos.
Nos últimos tempos, muitos vão deixar a fé. Porque você olha para os textos, você vê que o inimigo ele é persuasivo, ele é inteligente. Não estou fazendo propaganda, estou dizendo uma verdade. Ele é muito, mas se você tiver a sabedoria do céu, conhecimento da palavra, se você buscar a ciência da palavra, se você for obediente a Jesus, tiver uma vida de oração, você não vai ser enganado. Não pense que por estar dentro de uma igreja, você alcança a salvação. Não adianta nós estarmos dentro da igreja e tivermos uma conduta errada. Nós devemos estar dentro da igreja, mas ter uma conduta cristã. A doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. A Bíblia diz para a gente que aquele que constitui-se amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É uma escolha. Irmãos, não é porque um pastor, não é porque um líder, não é porque alguém da igreja falou, olha, é assim, não é a Bíblia que diz. As pessoas se apegam no quesito, já vou encerrar, no quesito das vestes. Ou por que a igreja diz para a gente ser prudente em como se vestir, em como falar, em como pensar? Porque em tudo nós podemos mudar e dar testemunho que nós servimos a um Senhor. Porque quando olhamos lá fora e vemos as pessoas todas iguais, você não sabe se ela é espírita, você não sabe de que religião ela é. São todas iguais. Quando você chega na igreja, você vê todo mundo de terno e gravata, as irmãs de saia, de vestido, também você não sabe quem é. Sabe o que eu acho interessante? A gente vai nas igrejas aí fora, eles dão ceia pra gente. Oh, Jesus, ensina! Eles dão ceia. Você pode ir numa igreja, põe um paletó, você vai ceiar com eles, em pecado. E alguém vai usar a palavra e vai dizer, não, examine-se o homem a si mesmo. Mas o trabalho do pastor é cuidar do rebanho. O meu trabalho é cuidar do rebanho que Jesus me deu, não do rebanho do meu irmão. Não do rebanho que está do outro lado. É o rebanho que Jesus... Eu tenho que conhecer o rebanho. As pessoas não estão se preocupando. Tem algo que às vezes eu ouço na igreja. Você veio, gostou, fica com a gente e traz mais um. Fica com a gente, traz mais um. Irmãos, no reino de Deus não é mais um, é uma alma. No reino de Deus você não é qualquer um, você é muito importante. Agora, se nós não nos apegarmos à verdade, quando nós ficamos largados, vou dar um exemplo. As pessoas são levadas pela moda, sim ou não? As irmãs aqui vão concordar, todas elas, que são aqui não são da igreja, são levadas pela moda. Tem muitas irmãs dentro da igreja que já não olha mais, já não tem mais vontade de pôr um short porque tem vergonha. Porque isso é um costume. Sabe o que é um costume? O homem que passa a vida inteira andando de calça, ele não põe bermuda. Ele não se identifica mais. Ele olha, não vai, não cola. Aí os outros falam, mas irmãos, eu uso calça porque o meu pai dizia que o homem usa calça. Não é porque eu estou na igreja, porque eu não era de usar bermuda. Eu trabalhava no açougue, e quem trabalha em açougue sabe, a bota, para quem tem a perna peluda igual eu, corta tudo, e fica um anel aqui. E a minha perna tinha um anel cortado lá, eu já falei, é verdade. E fica aquele anel, sabe assim? E eu falava, gente, coisa ridícula, então só usava a calça para esconder algo. E o tempo passou, e eu me acostumei, e eu fui deixando as bermudas. E nunca mais usei. Então a gente começa a praticar uma coisa, a gente se acostuma com aquilo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é feio? Vou dizer o que é feio. Feio é o camarada sair com a mulher dele, praticamente seminua, um monte de homem mexendo, e o tonto, é um tonto.
É um bobão que sai desfilando com a mulher dele para os outros ver. Você sabe por quê? E a mulher que aceita um homem desse é outra, que não faz ideia. Porque o padrão de beleza para aquele homem é o corpo dela. Quando ela envelhecer, vai arrumar outra. Por que o índice de divórcio subiu lá em cima? Porque vocês mulheres vão envelhecer, o corpo vai mudar, e o homem que olha para o corpo não vai querer a mulher mais. A realidade é essa. Agora o homem que ele aprende na igreja, que ele tem que amar a companheira, que ele tem que seguir a vontade de Deus, os ensinamentos do Senhor, ele não olha para o corpo, ele olha para a pessoa. Sabe o que é olhar para a pessoa? Pessoas têm qualidade. Pessoas, irmãos, quando você olha para ela, passa os anos, passa-se o tempo, ele não está preocupado se engordou, se emagreceu, é a mesma pessoa, tem caráter, tem princípio. Nós envelhecemos, o tempo passa, nós trocamos de carro por quê? Por que vocês trocam de carro? É velho ou porque tem outro mais bonito? Então se troca de carro, mas tem gente que não troca de carro. Os irmãos ficam tudo quietinho, né? Todo mundo tem medo de falar, né? Irmãos, presta atenção. Os princípios bíblicos, guarda, protege tua família e salva tua alma. Mas nós não nos contaminamos com as coisas do mundo. O mundo anda pelado, a gente anda vestido. O mundo xinga, nós não xinga. O mundo bebe, nós não bebe. O mundo faz farra, nós nos alegramos no Espírito Santo. É isso que as pessoas têm que entender. O mundo vai para a madrugada, nós também, para a oração. Se bem que tem uns crentes que mais dormem do que ora, né? O mundo enche a barriga na glutonaria, nós jejuamos. O mundo adora o diabo, nós adoramos a um só Deus, um só Senhor. Guarda isso, irmão. Pastor, como discernir? Vou resumir aqui. Vamos encerrar, o horário já deu. Primeira coisa, leitura da palavra. Você tem que conhecer a Bíblia. E sempre que ouvir uma pregação, vai fazer sentido para você. Estudar a palavra. Segunda coisa, uma vida de oração. Terceiro, consagrar a sua vida ao Senhor. Se você praticar leitura, se você orar, e você tiver com sua vida consagrada a Deus, você nunca vai ser enganado. Porque o Espírito Santo de Deus conhece, sabe que o teu interesse é pela verdade. Então ele vai te revelar a verdade. Ele vai te mostrar onde está o erro. O porquê que eu não poupo palavras quando eu prego? Eu sei a vida que eu levo. Eu sei como está a minha vida. Eu não preciso me esconder. Não tem nenhum assunto que eu não possa tocar. Porque eu tenho uma vida reta. Não é para orgulho meu, é para exemplo para vocês. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos dar por exemplo. Nós devemos nos dar por exemplo. Porque o meu exemplo é Cristo. E Ele venceu. Então isso mostra que nós temos capacidade de vencer. Isso mostra que nós temos ajuda dEle para suportar, para passar. Com muito ou com pouco. Ou sem nada. Não servimos a Deus pelo que temos ou pelo que ganhamos. Mas por quem Ele é. E a promessa que Ele nos fez. A promessa da vida eterna. A palavra que é pregada para nós herdarmos a vida eterna, irmãos, ela tem que nos levar a Cristo. E certo é que Cristo não nos levará a Deus se estivermos em pecado. Ele mesmo vai nos barrar na porta. Vai dizer que não nos conhece. Porque praticamos o pecado. Agora, como que vamos sair do pecado se ninguém está disposto a falar? Então guarda isso hoje, irmãos. Não seja levado pelas facilidades que estão dizendo por aí. Olhe para a Bíblia. Quando a Bíblia trazer para você como muitos trazem. Ah, um texto diz que pode, outro texto diz que não pode. Vai pelo que não pode. Por quê? Irmãos, as pessoas dizem para mim assim, mas vale a pena guardar esse costume de roupa? Melhor do que andar pelado. Eu sei que quem está vestido vai para o céu. Ah, mas e quem não está vestido igual vocês? Irmão, se vai para o céu, glória a Deus. Se não for, não é problema meu. Eu estou caçando um jeito de ir. Eu estou
Eu mirei um alvo. É Cristo. Eu estou olhando para lá. Para onde você vai olhar? Ei, você lembra quando Jesus ele chega em Gadara? Ele manda os espíritos para onde? Mas porco não consegue olhar para cima, né? Porco só olha. Por isso que ele foi para os porcos. Porque é o do diabo, só olha o que é terreno. Agora quem é do céu, só olha para cima e fica esperando a hora de ir para lá. Guarda essa palavra no teu coração. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, busca ao Senhor de todo o teu coração. O pecado não te impedirá de ir para o céu, mas negar a Cristo sim. Mas eu tenho Jesus, então para de pecar. Entendeu? Porque o ensinamento dele é para tirar a gente do pecado. Estenda suas mãos, oração da fé. Senhor glorioso Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoado seja a vida dos meus irmãos e irmãs, livra do perigo, do mal, da seta, do laço, de todas as obras malignas. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, guarda eles, a família, os projetos, livra de todo perigo, Senhor, e aonde quer que estejam, que os teus anjos venham guardar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.